Nós estamos recebendo aqui no Estúdio Master da Difusora o prefeito jundiaiense Pedro Bigardi. São 6 meses de governo. Prefeito Pedro, primeiramente, satisfação tê-lo aqui na Difusora. É a primeira avaliação que a gente faz aí de 6 meses do governo, estamos fazendo exatamente aqui. É um prazer muito grande estar com vocês. Bem, eu pergunto inicialmente quais são as maiores dificuldades encontradas nesse período e os maiores desafios do prefeito. Olha, as maiores dificuldades de início de governo é a montagem do próprio governo, que a gente já passou por essa fase. E a segunda é projeto. A gente, quando você chega no governo, você tem que montar projeto daquilo que você quer realizar na cidade, e isso demora um pouco mais de tempo, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu realizar muita coisa. Me sinto muito feliz nesse início de governo por aquilo que a gente está conseguindo realizar na cidade. Ainda que seja um tempo, eu diria, precário, né? São só 6 meses, é um tempo curto ainda considerado, não, prefeito? Eu sempre digo o seguinte, o tempo para a gente é essencial. Viu uma ansiedade muito grande na cidade em relação ao nosso governo, e de nossa parte também uma ansiedade de querer realizar. Então 6 meses é um bom tempo, sim, já de realizações. A gente, por exemplo, eu vou dar só um exemplo de pavimentação na cidade. A gente conseguiu pavimentar a Avenida dos Imigrantes inteirinha, lá no Secap, a avenida que atravessa o Morada de ponta a ponta, no Santa Gertrudes também. Agora vamos fazer a 14 de dezembro, fizemos a Pedro Carlos Fornari inteira também. Então, o Córrego da Colônia, Marginal, fizemos inteira. Essas obras não é fácil fazer, porque depende de licitação, de recurso, de projeto, e a gente conseguiu realizar. Então, nós estamos conseguindo caminhar. Eu insisto com os meus secretários todos. Existe o tempo de projeto, o tempo para realizar as coisas de médio e longo prazo, mas eu quero realizar coisas desde já. Eu insisto muito com eles em relação a isso. Acho que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho nesse início de governo. Bem, nós temos aqui muitas perguntas de ouvintes, temos perguntas do Departamento de Jornalismo da Difusora e também do JJ, e inicialmente eu trago aqui uma pergunta do Departamento de Jornalismo da Difusora. Prefeito, fontes ligadas à sua administração informaram que o senhor está descontente, talvez, com tantas reclamações em relação ao setor da saúde, e que o senhor estaria pensando nesse momento em trocar o secretário Cláudio Miranda e ainda o diretor do Hospital São Vicente, o Feld Maluf. Isso procede, prefeito? Não, na verdade o setor de saúde, eu falo que tem avançado muito. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente tinha um problema muito sério no início do governo, que as unidades básicas não abriam no horário de almoço. A gente abriu a unidade básica, isso é humanização, é acolhimento das pessoas. Logo de cara a gente fez isso. Uma outra coisa, nós tínhamos uma fila enorme de cirurgias na cidade. Tem pessoas esperando a cirurgia há 5 anos. Vamos zerar essas filas de cirurgia até o final do ano. Estão fazendo todo sábado mutirão, e vão fazer durante a semana também. Inauguramos um PA aqui na região central, que é um PA de qualidade, muita qualidade, não perde para nenhum equipamento de particular da cidade. Inauguramos em 70 dias. Estamos fazendo uma reforma no Hospital São Vicente, e lá no Hospital São Vicente a situação é muito precária, muito precária. Então os funcionários atendem muito bem, mas não tem condição física de atendimento. Então a gente está passando por um processo de reformulação, na verdade, e aí começam a surgir esses boatos, essas coisas todas. Já estamos com um projeto em elaboração do novo hospital na cidade. Um hospital para 300 leitos, moderno, que vai substituir o Hospital São Vicente. Portanto, a área da saúde, na minha opinião, agora o SAMU regional, que é uma conquista, que há muitos anos as cidades da região querem fazer o SAMU regional. Então, como é que eu posso não estar contente com os avanços na saúde? Agora, é uma área difícil, é uma área que precisa de muito investimento. A unidade básica da Pitangueiras, que foi fechada, a gente vai reabrir, precisamos fazer um pouco mais de reforma ali para poder funcionar bem e trazer material humano. Então, a gente está avançando muito. Então, essas vamos dizer, fofocas que surgem na cidade são naturais do processo político, mas eu estou muito satisfeito com os avanços na área da saúde. Agora, em relação ao polêmico caso aí do religioso que era remunerado pelo São Vicente, isso provocou algum desgaste político ou o senhor não vê assim, prefeito? Olha, naquela oportunidade eu estava em viagem para Bogotá, eu cheguei, fomos conhecer o sistema de transporte, a gente pode falar disso também lá de Bogotá, o BRT, e quando eu voltei na sexta-feira, se eu não me engano, eu vi a notícia. Isso foi um erro, eu falei isso publicamente, foi um erro. Eu entendi até a lógica do atendimento espiritual, que outros hospitais têm a capelania, isso existe em outros hospitais, mas a forma como se deu não foi a mais correta. E a gente fez então a demissão. É preciso dizer que o pastor que foi contratado naquela época é uma pessoa boa, de boa índole, eu conheço ele, mas o processo foi errado.
Então eu fiz a demissão, eu pedi a demissão imediata, que na verdade é feita pelo hospital, e a gente corrigiu, né, esse erro. Mas isso, acho que foi uma coisa daquele momento, início de governo. Portanto, o Dr. Cláudio Miranda, inclusive, é uma pessoa que a gente conversa muito, talvez um dos secretários que eu mais converso, exatamente porque é uma área muito difícil, a área da saúde, que exige investimento, cuidados. Agora a gente está avançando bastante, sim. Bom, prefeito, em relação aos transportes, a prefeitura anuncia que vai subsidiar parte da passagem do ônibus em nossa cidade. Agora, com dinheiro público, as planilhas de custos das empresas serão divulgadas, o que, aliás, foi uma promessa do senhor, aqui mesmo no microfone difusora logo após as eleições. Eu queria só fazer um complemento em relação à questão da saúde, que eu acabei me esquecendo aqui. Uma coisa importante também é que o sistema de saúde na cidade, ele tá errado. Ele está errado. O atendimento básico nas unidades básicas, no sistema intermediário, que são as UPAs, os PAs, ele não está funcionando. Isso é real. Por isso que o Hospital São Vicente fica também superlotado, além de atender a região. Nós já conseguimos as 4 UPAs do governo federal. Foi uma conquista minha. O Dr. Cláudio Miranda esteve em Brasília também. Nós aprovamos já as 4 unidades de pronto atendimento 24 horas, que é uma promessa de campanha, nós estamos cumprindo. E a primeira, que é a do Almerinda Chaves, já vai ser construída agora. A licitação está pronta, deve ser publicada amanhã, no máximo sexta-feira, a licitação da construção, que é 2.500 metros quadrados. É um mini hospital, naquela região de expansão da cidade, que pega Almerinda, Varjão, Fazenda Grande, Residencial Jundiaí, toda aquela região de expansão. Então é um negócio bacana também, que eu acabei me esquecendo. Com relação à tarifa, foi uma decisão... eu dizia na campanha que a tarifa de Jundiaí é cara, e ela é cara. Comparativamente, a gente pagava no passado R$3 de Jundiaí, em São Paulo, em Sorocaba, em outros lugares que já tinham subsídio. São Paulo tem 1 bilhão e 200 milhões de reais de subsídio. A prefeitura põe dinheiro para subsidiar a tarifa. Sorocaba também, Campinas também, e a gente sem subsídio pagava uma tarifa igual a esses lugares. Eu segurei a tarifa, entendi que exatamente por ser cara, a gente tinha que segurar, foi um acerto do nosso governo manter. Agora, existe um cálculo de tarifa. Esse cálculo a gente não tem como fugir dele. E hoje, nós chegamos a um cálculo de R$3,20. Então, a prefeitura vai subsidiar os 20 centavos para a população. Isso vai trazer um custo no ano para nós, esse ano, em torno de R$4 milhões, que é plenamente possível de ser absorvido no orçamento. Fizemos esse cálculo também e seguramos a tarifa, porque ela é cara. Então hoje nós temos uma tarifa que já não é uma das mais caras do Brasil, já mudou essa situação. E o ano que vem vamos fazer de novo essa discussão mais aberta ainda, com a Câmara, como nós fizemos, com a população, para quem sabe segurar a tarifa de novo, ou quem sabe até reduzir. Isso é plenamente possível. Agora um trabalho vamos fazer o ano que vem. Então foi um acerto do nosso governo. E a questão da transparência também é importante. Tenho conversado com os vereadores, o vereador Paulo Malerba, inclusive conversou comigo, o vereador Gerson Sartori e outros vereadores de Jundiaí falaram comigo sobre essa questão, da gente ter uma comissão tarifária que possa discutir, um conselho de transporte que possa discutir e apresentar os dados de forma transparente. Mas olha, a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil. Tem problema em todos os lugares do Brasil. Em Jundiaí, nós seguramos a tarifa, foi um grande acerto, uma grande vitória do nosso governo. O senhor falava da sua estada em Bogotá. Sim. O que o senhor viu lá que pode ser implantado em Jundiaí, prefeito? Aí complementa, inclusive, essa questão da tarifa. A gente precisa ter uma tarifa acessível para as pessoas, porque tem caído o número de pessoas que estão usando transporte coletivo, mas tem que ter um serviço bom também. E o sistema de terminais, ele de certa forma, ele traz alguns transtornos ainda para a população. Ele integra o sistema, mas ele traz um transtorno, às vezes demora, falta de ligação bairro a bairro direta, então perda de tempo nos terminais, então tem esse problema. O sistema de Bogotá é o BRT, é o sistema em que você circula o ônibus livre do tráfego geral. Ele não vai competir com o tráfego geral. Você tem que criar essa via nova. É uma via moderna, com acessibilidade fácil, as pessoas entram no ônibus confortável. Eu andei de ônibus lá em Bogotá. Guardadas as proporções, como um fura-fila? É mais avançado. Mais avançado. E eles se basearam, foi bom até você perguntar, no sistema de Curitiba. Curitiba, perfeito. Na década de 80, foi um sistema modelo. O que eles fizeram lá em Bogotá? Vieram para Curitiba conhecer, voltaram para lá e fizeram um sistema ainda mais avançado. Os ônibus circulam livremente, muito confortáveis, um preço acessível. 70% da população de Bogotá usa ônibus. Então, a gente já voltou para cá, estudamos o projeto, que já estava em Brasília, refizemos o projeto, está pronto, já apresentamos na Caixa Econômica, e a ideia inicial
é ligar a região do Varjão, Almeirinha, toda aquela região onde eu falei da UPA agora há pouco, passando no meio do distrito industrial e chegando ao terminal central. Essa é uma primeira fase. E a gente está com 120 milhões liberados em Brasília. Estamos discutindo essa mudança de projeto para garantir esse dinheiro, porque a gente quer fazer na cidade. Salvo engano, Jaime Lerner, prefeito ex de Curitiba, exatamente, que se transformou num especialista em transporte público, né? E o que Curitiba fez? Ao invés de fazer o metrô, que é muito mais caro, ele usou um sistema de ônibus, que é mais barato, mais de acordo com o tamanho da cidade de Curitiba na época e que tem mais a ver. Se a gente fosse implantar um metrô em Jundiaí, seria muito caro. Não dá para, não tem viabilidade econômica. O sistema do BRT dá para fazer. E então é um sistema avançado, tanto é verdade que lá em Bogotá tem um mapa de Curitiba bem atrás lá dos técnicos que ficou como referência. Então eu acho que a gente pode avançar muito nessa questão do transporte coletivo. Tem ainda a questão dos 60 anos, de não pagar ônibus, que está no nosso programa de governo, a tarifa social no final de semana que os estudantes pedem. Tudo isso são avanços que a gente vai ter, mas sem dúvida alguma que manter a tarifa foi uma vitória da população de Jundiaí e do nosso governo. Bem, uma outra questão ainda do Departamento de Jornalismo da Difusora dá conta de que o senhor também disse, quando foi eleito, que havia grande possibilidade de a DAI deixar de ser uma empresa de capital misto e voltar a ser uma autarquia. Alguma definição em relação a isso, prefeito? Olha, eu acabei de vir numa reunião agora que a gente discutia com a associação. Existe uma associação de todas as empresas de saneamento do Brasil, a associação nacional. Eu tive agora com o presidente e conversando exatamente sobre isso. Eu já pedi ao DAI para fazer um estudo sobre isso, porque o ideal é que fosse uma autarquia. Porque você paga menos imposto, você tem um controle público maior. Eu lutei para o DAI não se transformar numa SA, e eu continuo com a mesma lógica de visão. Agora, de lá para cá, se contratou muitos funcionários, né, no novo regime. Então a gente precisa fazer uma mudança, se o estudo apontar para isso, que não atrapalhe a vida de ninguém, que a gente possa ter realmente um sistema que seja melhor para a cidade, mas também que não crie um monstrinho jurídico, que a gente vai ter problema. Então eu já pedi o estudo, eles estão fazendo. Mas o DAI também passou nesse início de governo por uma reestruturação, montagem de governo, essa coisa toda, investimento, já conseguiu investimento em Brasília, para a implantação de rede de esgoto na cidade. Então isso eu entendo do tempo. O DAI tem que ter um tempo para fazer esse estudo, que é muito complexo, e assim que tiver o estudo pronto, se apontar para a mudança, a gente faz. Então eu estou aguardando o estudo da DAI. Bem, nós estamos às 11h31 ao vivo aqui no estúdio Master da sua difusora com o prefeito Pedro Bigardi, que faz um balanço deste primeiro semestre. São 6 meses de novo governo. Prefeito, a atual administração contratou uma empresa de auditoria. Já existe uma parcial do levantamento? Muitas irregularidades em relação à administração passada foram detectadas, prefeito? Olha, a auditoria, eu falo que todo governo deve fazer, o governo que se inicia deve fazer. Primeiro porque ela não é só para você apontar problemas, ela é para orientar o administrador. Até o próprio Tribunal de Contas, que faz a fiscalização dos governos, ele orienta para que os governos novos façam auditorias. Ela começou a ser feita agora, acabamos de contratar. Ela vai iniciou na verdade já pelo Hospital São Vicente, onde você tem alguns contratos ali também, e vai se expandir, digamos, por todo o poder público. Então a gente vai aguardar, isso demora um tempo, não é para agora, vai demorar alguns meses ainda para ser feita. Agora, se ao longo desse trabalho já forem apontadas alguma irregularidade, alguma mudança que eles possam sugerir, a gente vai fazer. Mas ainda está muito no início, não temos ainda avaliação. Agora, tem uma coisa que eu vejo assim na prefeitura. A gente, nesse início de governo, as economias que nós fizemos foram muito grandes. Nós economizamos em hora extra, em uso de combustível. Eu reduzi 105 cargos em comissão logo no início do governo. Essa redução de custo, só para ter uma ideia, em hora extra nós economizamos até agora, nesses 5 meses, 2,5 milhões de recursos. Dá para pagar, inclusive, a questão da tarifa que nós fizemos aí essa alteração do subsídio. Então, essa economia eu persigo o tempo todo. Eu acabei de ver agora, de ter uma reunião com a secretária Marilena Negro, ela está me mostrando a economia com funcionários e todo o custeio da secretaria. Hoje, ela está economizando R$1 milhão. Então, é mais uma economia importante no que ela está fazendo. Então, a gente está isso em todos os setores. Economia, sem faltar
atendimento à população. Muito pelo contrário, essa economia vai reverter em investimentos na cidade. Então eu vejo que a auditoria tem esse papel de orientar o governo, de nos ajudar a apontar irregularidades, contratos que poderiam ser diferentes. Ao mesmo tempo, a gente vai economizando também, que isso é essencial para que a gente possa fazer um bom governo e resgatar a capacidade de investimento da prefeitura. Jundiaí teve nos últimos 5 anos uma redução da capacidade de investimento e fazer coisa nova da ordem aí de... nós caímos pela metade. Se nós tínhamos uma capacidade de investimento lá de 100 milhões, isso caiu para 50 milhões. Então foi uma redução, estou só exemplificando aqui. Então a gente precisa resgatar nossa capacidade de investimento. Então essa auditoria também vai nos ajudar nisso. E uma coisa importante que a gente aprovou nesse ano foi o parcelamento de débitos. Quem tem débito com a prefeitura poder parcelar esses débitos e pagar. A gente já negociou 2 milhões de reais, até o final do ano uns 10 milhões de reais nós vamos negociar. Tem 70 milhões de reais represados em dívidas com a prefeitura. Isso aumenta a nossa capacidade de investimento. IPTU, por exemplo? Todo tipo, IPTU, processos, ISS. E a lei anterior ela dava um prazo, mas era um prazo fixo. Vencia, ficava sem essa capacidade de negociação. Então hoje a gente está orientando as pessoas e isso também vai melhorar nosso investimento para aplicar em saúde. Por exemplo, nós falamos do São Vicente agora há pouco. Nós tiramos 3 milhões de reais de desapropriações que tinha na Secretaria de Obras, que não iam ser feitas esse ano, e nós jogamos do orçamento para o Hospital São Vicente, para fazer a reforma ali, pintura, reforma do centro cirúrgico, reforma do pronto-socorro, que é difícil fazer, né? Você está atendendo a população, tem que fazer reforma. Equipamentos, que está tudo enferrujado. Então, isso é uma mudança de orçamento que é boa para a cidade. Ô prefeito, uma grande dor de cabeça da população, isso vem de administrações anteriores, é a questão de fila nas creches. Qual é a realidade dessa situação no seu governo? Olha, a gente falava em 1.500 crianças na fila de espera de creche, é um número alto. O que nós fizemos de cara? O secretário de Educação, o vice-prefeito Durval Orlato, ele abriu o convênio com escolas particulares, que já tinham um convênio, mas a gente ampliou. Escolas particulares e entidades assistenciais, a gente ampliou o convênios e contratos. E nós já garantimos 340 novas vagas esse ano. Então, você tinha 1.500 na fila, já 340 já ampliou. Agora, nós temos que construir creche na cidade, que é uma coisa que não acontecia nos últimos anos. Então, nós conseguimos no governo estadual, eu tive lá, junto com o Durval, nós já aprovamos no governo do estado uma creche para o residencial Jundiaí. Essa já está aprovada, mandamos a documentação, eles vão liberar o dinheiro. Se eu não me engano é 1.600.000, acho que é esse o número. Então, do governo do estado. Aquela história de governo de partido diferente, esse negócio é conversa mole. Se a gente for atrás, a gente consegue. Então essa vai ser construída para 150 crianças lá no residencial Jundiaí, que é um lugar que precisa de muita creche. E já conseguimos mais 2 creches do governo federal. A gente tem um programa de 9 creches no governo federal, mas já conseguimos 2, que vão ser construídas também. Então, essa coisa da creche é aumentar convênio e ao mesmo tempo ir construindo creches novas. Para construir precisa de um tempo, aquela coisa da ansiedade que eu falei no começo. Então a gente vai começar a construir esse ano, vai terminar o ano que vem, só que a gente vai ampliando os convênios para poder pelo menos suprir essa demanda que é muito séria em Jundiaí. Bem, o senhor está contratando muitos cargos de confiança da administração Miguel Haddad. Por que isso acontece, prefeito? Olha, no secretariado, 100% dos secretários não estiveram em governos anteriores aqui em Jundiaí, nenhum teve. Dos diretores, nós temos 82 diretores na prefeitura. Apenas 3 diretores já estiveram nos governos anteriores, inclusive em áreas que são muito técnicas. Assim, eu tenho 2 diretores da Secretaria de Finanças que estavam no governo anterior e que são pessoas que eu conheço desde quando entrei na prefeitura em 79, no final da década de 70, e pessoas muito capacitadas, pessoas que eu conheço, técnicos de primeira linha. Então nós temos 3 diretores só que estavam no governo anterior. Então é muito pouco. E tem cargos em confiança, alguns que estavam, em algumas áreas, esporte, educação, saúde, e que às vezes continua. Mas são áreas muito específicas ali. Eu diria para você que 90% do governo é totalmente renovado. Ainda em relação a essa situação política, como é que está a sua situação, prefeito, com o Legislativo?
Ó, o Legislativo tem, eu até vou fazer uma defesa aqui do Legislativo no seguinte sentido, eu tenho visto, às vezes, falar que o Legislativo não está aprovando projetos e tal, e eu comecei a olhar hoje os projetos que a gente já aprovou esse ano. Tivemos reforma administrativa, que é o caso dos cargos que nós extinguimos, e as coordenadorias que nós criamos. Nós tivemos parcelamento de débito, nós tivemos a questão da Faculdade de Educação Física, nomeação do novo diretor que vai tomar posse amanhã. Nós tivemos essa questão do subsídio da tarifa. Ou seja, nós tivemos muita coisa passando pela Câmara. Eu estou lendo só algumas aqui. A Câmara tem sido muito atuante. A gente mandou secretários para a Câmara. Toda semana tinha um secretário na Câmara, que foi um pedido dos vereadores para poder fazer esclarecimento. Eu me reúno cotidianamente com vereadores para ouvir demandas. Então, eu acho que o trabalho do vereador não pode ser visto só como o projeto de lei. É um trabalho intenso de bairro, a gente vai para bairro junto. Então, a gente tem mantido a independência. Tanto é verdade, e é uma coisa que eu queria colocar aqui, que a Câmara tem derrubado os vetos que eu tenho feito a projetos na Câmara. Derruba. E eu não faço nenhuma interferência. Já falei para todos eles. Querem derrubar veto, derrube. Não quiser aprovar projeto nosso, pode. Eu quero fazer a discussão com eles, mas pode não aprovar. Então a Câmara tem uma independência. Agora, a Câmara também está numa fase de, vamos dizer assim, de chegou agora, muito vereador novo, tem alguns vereadores mais antigos, então tem toda uma conformação de início de trabalho. Mas eu considero o trabalho da Câmara muito intenso e uma relação muito sadia com o poder público, né? Então os vereadores mesmo falam, a gente tem liberdade hoje, que nós não tínhamos no passado, para poder se expressar e dizer, olha, eu sou a favor disso, sou contra aquilo. É natural isso. Então tem sido uma relação muito sadia, muito tranquila. E eu tenho feito também um trabalho de visitação e contato com a Assembleia Legislativa, deputados, que tem muito recurso para trazer para cá, e com Brasília, no sentido de trazer recursos para cá também. Então, essa relação tem sido muito sadia com os legislativos. Positiva, portanto. São 11h41, a Difusora recebe o prefeito Pedro Bigardi. Ele faz um balanço dos seus 6 primeiros meses de governo. E aqui perguntas da Anaí Costa, chefe de reportagem do Jornal de Jundiaí. O senhor deve estar acompanhando, através também da sua assessoria, que o JJ nos bairros está rodando aí em todos os bairros e vendo de perto aí os problemas e, por que não, né, servindo de ponte entre poder público e comunidade. Como o senhor prefeito tem lidado com as manifestações semanais da população? Há planos a curto prazo de resolver essas questões? Acredita que o JJ nos bairros serve de termômetro para o executivo? Olha, eu queria até parabenizar o JJ por essa iniciativa, já teve no passado, né? Eu acompanhava sempre, eu era funcionário da prefeitura, acompanhava essas matérias, porque elas dão uma radiografia da cidade, é muito legal isso. Eu ando muito, eu vou nos bairros, eu saio de manhã, antes de ir para a prefeitura, eu percorro o bairro para ver como é que está a pavimentação, sinalização, o mato, eu faço eu circulo pela cidade. Agora, quando a gente tem esse trabalho mais estruturado, de pesquisa com a população, de mapeamento, nos ajuda muito. Muita gente acha assim, vai atrapalhar, porque tem a crítica ali, tem o problema que aparece. Eu acho isso ótimo, que apareça pra gente. Inclusive, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, e pro Tobias também, que está nos ouvindo aqui. A gente discutiu no secretariado, inclusive, que essas matérias do JJ servirão para a gente como subsídio para cobrar, inclusive, as secretarias. Já estão informadas sobre isso. Todos os secretários estão informados. Então a gente vai acompanhando também. Então eu acho ótimo esse tipo de manifestação, no sentido de nos ajudar, né? Muita gente chega para mim, encontra comigo na rua, na festa. Ontem eu fui na festa do Padre Joãozinho no Agabaú, fui na caminhada lá da FATEC, fui na feirinha de orgânico. Ontem eu andei bastante, fui lá também no Anipo Brasileira. E às vezes chega uma pessoa meio tímida e fala, eu queria fazer uma colocação aqui, uma cobrança. Para mim é muito tranquilo isso. Eu gosto desse tipo de relação porque nos ajuda. Então, o JJ está de parabéns pela iniciativa. Este é o Difusor Acontece, hoje um programa especial que recebe o prefeito Pedro Bigardi. Ele faz um balanço dos seus 6 primeiros meses de gestão. Chamamos sua atenção que essa entrevista aqui no Estúdio Master da sua Difusora está sendo gravado pela TV JJ e ainda hoje, logo mais, na íntegra, no portal JJ, acesse, navegue, portal jj.com.br, material completo para você na íntegra desta entrevista que a Difusora realiza ao lado do JJ com o prefeito Pedro Bigardi.
tarde. Ainda em relação a questões aqui do Jornal de Jundiaí, prefeito, perguntas da Anaí Costa, chefe de reportagem do Jornal de Jundiaí, é a questão da Secretaria de Segurança, que também foi uma das coisas que o senhor disse que pretendia fazer em sua administração. Ela realmente será criada? Qual é a urgência e quem ficaria à frente dessa pasta? Só isso? Aí quer saber. Só isso. Na verdade, assim, a gente tem 3 secretarias para... A gente falou de criar as coordenadorias, né, da igualdade racial, deficiente, da mulher, do idoso. A gente criou, da juventude, isso já está estruturado. Também a coordenadoria da questão animal, que é um problema na cidade, não estava oficializada, essa coisa nós acertamos também na Câmara. E agora a gente vai criar 3 secretarias. A do esporte, que a gente vai mandar para a Câmara agora, esse semestre ainda, vamos mandar, está pronta essa montagem. Por que a Secretaria de Esporte primeiro? Porque ela está junto com a educação hoje e a gente tem um problema de orçamento. O esporte sempre fica com problema de usar recursos humanos e financeiros da Secretaria de Educação, então a gente vai separar para dar mais autonomia e mais força ao esporte de Jundiaí. Então nós vamos mandar agora em junho, ainda em junho, a Secretaria de Esporte para a Câmara Municipal, isso eu estou falando aqui em primeira mão inclusive, e a questão da Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria do Meio Ambiente a gente ainda está formatando, então vai mais um tempo, mas fica para o segundo semestre. Então a gente está cumprindo integralmente nosso programa de governo, vamos cumprir, não tem nome nenhum, falar em nome é muito complicado nesse momento, a gente vai deixar para o segundo semestre. Agora o esporte já vai criar desde já, porque além do que tem alguns equipamentos novos esportivos na cidade. A gente tem o ginásio lá do Ivoturucaia sendo concluído, está na fase final de conclusão lá em Ivoturucaia. Estamos fazendo o centro esportivo lá do Barrancão, lá na Vila Comercial, que vai ser bom. Iniciamos a obra em fevereiro e vamos terminar em breve. Reformamos o centro esportivo Dal Santo completamente, campo, drenagem, fizemos um mini campo agora, academia ao ar livre, muito legal. Os outros centros esportivos também estão passando por reforma. Tudo isso exige uma secretaria estruturada. E conseguimos em Brasília 4 novos centros esportivos com o Ministério do Esporte. Estamos definindo os locais, mas provavelmente Tarumã tem um novo centro esportivo e outros bairros que estamos definindo. Então tudo isso vai exigir uma estrutura nova. Agora a questão específica da segurança fica para o segundo semestre. Bem, prefeito, o senhor enquanto deputado, mais uma questão aqui da Anaí Costa, chefe de reportagem do JJ. O senhor, enquanto deputado, insistiu muito na questão do Parque Estadual da Serra, o que seria impossível de fazer diante da maior parte das áreas ser de particulares. Na prática, a questão é, onde conseguir dinheiro, prefeito, para pagar para esses donos e desapropriar? Isso não depende de projeto na Assembleia? Há alguma novidade nesse sentido que o senhor pode nos passar, nos trazer de informação? Olha, em relação à Serra, tem 2 ações, aliás, 3 ações que eu considero importantes. Primeiro, nós fizemos agora, no Dia do Meio Ambiente, a implantação do monitoramento da Serra, uma atividade essencial, teve uma repercussão na mídia nacional, né, que é uma câmera de monitoramento que pega na ordem de 5 quilômetros de raio tudo o que acontece na Serra. Então, junto com o helicóptero que a gente pode utilizar quando precisar, no caso de incêndio ou atividade irregular, a gente consegue monitorar melhor a Serra do Japi. Isso é uma ação importante. A segunda é a criação da Fundação Serra do Japi, que está sendo formatada agora também para mandar para a Câmara, que vai permitir captação de recursos. Quando você tem uma fundação, você consegue captar recursos do governo estadual, governo federal, entidades internacionais, inclusive empresas, para fazer a preservação, inclusive para a desapropriação do imóvel. Hoje, a reserva biológica, que tem que ser propriedade pública, já é uma lei municipal, que eu inclusive ajudei a criar, são 20 quilômetros quadrados. Nós temos ali aproximadamente 5 quilômetros quadrados desapropriados. O restante é um processo, isso é um processo permanente de desapropriação que tem que fazer lá no topo da serra, não estamos falando na serra como um todo. Então esse processo vai continuar, governo após governo, no nosso, nos demais, vai acontecer essa questão de desapropriação, porque a reserva, a Serra do Japi, estudo recente do governo do estado, e aí saindo agora da Assembleia, aquela discussão política toda que teve, a Serra do Japi tem que ser uma unidade de conservação de proteção integral, isso é lei federal. E o estudo do governo do estado, não é meu, do governo do estado, aponta para a criação dessa unidade. E as áreas têm que ser públicas. Então esse vai ser um processo necessário e nós vamos trabalhar na desapropriação. Agora, a criação dessa fundação vai ser importante para a captação de recursos. Então, estamos discutindo agora o PPA também para poder reservar recursos para a desapropriação. Esse é um processo que vai acontecer. Bem, prefeito, temos aqui perguntas da repórter do JJ, a Ariadne Gattolini.
A pergunta inicial dela diz que quando o senhor pretende entregar as obras do complexo da Ponte São João? Segundo a repórter, ela circulou por lá hoje e está tudo parado. A obra está em andamento, né? Se está parado hoje por algum motivo específico. Eu tive lá já 2 vezes, o secretário de obras está lá permanentemente. O complexo da Ponte São João vai ser entregue em novembro. O prazo era outubro, eles pediram agora 1 mês de prorrogação, então a proposta é entregar em novembro. Agora, tem uma novidade aí, que mesmo entregando a obra em novembro, a gente quer liberar a Avenida dos Ferroviários ali já no final do mês de agosto, começo de setembro. Porque a gente, enquanto a obra continua lá no túnel, a gente quer liberar pelo menos esse trecho da ferroviária para facilitar aí a vida das pessoas. De qualquer forma, a previsão é novembro desse ano. E uma pergunta da Ariadne Gattolini, uma pergunta de ordem cultural, querendo saber do senhor o que o senhor pensa sobre a dispensa de Rick Kelly, da ausência de ensaios da Orquestra de Jundiaí, o início da temporada prevista para agosto, mas até agora não há contrato, nem tampouco ensaios, e de uma programação no Teatro Politeama que só abrange stand-ups. Não é verdade. Aí é falta de acompanhamento, então, do que está sendo feito. O Politeama tem tido uma agenda muito diversificada, eu tenho acompanhado, inclusive, tem peças de teatro, tem atividades artísticas mais variadas, tem sido muito diversificada a utilização do Teatro Politeama. Aliás, me impressiona, então, até a agenda que está sendo feita. Com relação à orquestra, ela volta no segundo semestre. Sim. Já conversei com o secretário de Cultura, o Tércio Marinho. Em relação ao Rick Kelly, ninguém desfez contrato nenhum. Eles tiveram atividades conosco na Festa da Uva, tiveram no 1º de maio, tiveram na Virada Cultural. Eles tiveram diversas atividades com a Prefeitura num contrato que vinha acontecendo e continua. Agora, eles precisam de mais, esse é o ponto. Até porque uma companhia muito local, eu conheço, o Rick Kelly, respeito muito a dupla e toda a companhia, eles precisam de mais atividades para se sustentar. E a gente compreende isso. Tanto é verdade que teve uma reunião sexta-feira entre o secretário de Cultura e a companhia para tentar solucionar esse problema. Então eles estão tendo atividades, têm atividades até o final do ano, mas eles precisam de mais. Então a gente vai ver como é que pode colaborar, ajudar para manter a companhia, que é uma companhia histórica na cidade. Agora, a gente também tem que diversificar, tem muitas outras atividades, valorizar os artistas locais. Sim. Isso aconteceu na Virada Cultural, eu tive nas atividades de Virada Cultural, artistas locais. No Solar do Barão, por exemplo, vi uma atividade musical belíssima ali de MPB, gostosa, podia acontecer todo mês, estão pensando em fazer acontecer todo mês no centro da cidade. Então, eu acho que a cultura, claro, tem dificuldades, recurso, orçamento pequeno, mas ela tem avançado sim. Prefeito, seguimos aqui com perguntas que chegam da repórter Ariadne Gattolini do Jornal de Jundiaí. E agora, até usando o seu poder de síntese, o senhor já falava da questão do São Vicente, mas ela pergunta qual a data de entrega das UPAs, pergunta da reforma do São Vicente e sobre o Hospital Regional, prefeito. Bom, o Hospital Regional, eu fui visitar as obras lá, tá caminhando bem, uma boa empresa que está fazendo a obra, ela é experiente nessa área. A informação que eu tive da própria construtora é que será entregue em março de 2014, o Hospital Regional, né, que tem 120 leitos aproximadamente. E eles querem até o final desse ano ter 90% das obras prontas. Hoje eu passei por lá para dar uma olhada, eles estão colocando os caixilhos nas janelas e na frente. Então eu acredito que eles cumpram essa meta até março de 2014, entregar o hospital para a cidade, que vai ajudar, porque é um hospital regional, 120 leitos, não vai cobrir toda a demanda da saúde, mas vai ajudar bem. As UPAs, nós vamos iniciar essa obra agora da Estomerim esse semestre ainda, e ela vai até o começo do ano que vem. Eu queria entregar esse ano, mas não dá tempo, ela é muito grande, ela é muito maior do que as UPAs que foram programadas do governo federal. A gente ampliou o projeto porque é uma região de expansão da cidade. As UPAs têm aproximadamente 1.000 metros quadrados, ela tem 2.500, então ela vai ser um pouco mais complexa, ela fica para ser entregue no primeiro semestre de 2014. As outras 3 UPAs, tem 2 que a gente vai iniciar ainda esse ano, que é a da Zona Leste, ali na Ponte São João, na Cerâmica Califórnia, e a outra na Vila Progresso, também numa área que foi desapropriada para isso. Essas obras devem iniciar no segundo semestre para entregar o ano que vem. E a 4ª UPA é na região ali da Hortolândia, Secap, que o terreno ainda está sendo definido. Então essa é um pouco mais, demora um pouquinho mais, mas tem o PA ali também, que ajuda bastante, né? E o hospital a gente quer iniciar
quer terminar o projeto no segundo semestre para começar a obra ano que vem, porque depende de financiamento do governo federal, do BNDES, e a gente quer entregar o hospital novo dentro do próprio governo ainda, dentro desse mandato. Bem, aqui mais uma questão política. O secretário Aprilantes será candidato a estadual? Como o partido dele se posiciona em relação às eleições 2014, prefeito? O Aprilante é do PCdoB, foi candidato a prefeito em Várzea, foi vice-prefeito em Várzea, candidato a deputado também. É um quadro importante do nosso partido, mas nós, dentro do PCdoB, eu acredito que nos demais também, eu tenho conversado muito com os outros partidos, nós não temos nenhuma definição de nome, nenhuma. Eu participei inclusive de uma reunião na segunda-feira com todos os militantes, mostrei como é que está o governo, falei das propostas, ouvi, discutimos bastante. E eu não temos nenhuma definição de nome, né? Até porque falar em nome agora, normalmente atrapalha um pouco o trabalho dos secretários. Então, é um nome importante, mas não temos nenhuma definição agora. Eu deixei essa discussão mais para o final do ano, começo do ano que vem, porque nós temos tempo para discutir essa questão de eleição do ano que vem. Bem, prefeito, e hoje pela manhã chega uma informação ao Jornalismo Difusora, dando conta que depois do temporal desta madrugada, o Jornalismo Difusora ligou várias vezes para a Defesa Civil e ninguém atendeu. E aí internautas e ouvintes confirmam o atendimento deficitário da Defesa Civil. O que de fato está acontecendo, prefeito? A Defesa Civil, ela sempre foi um órgão muito pequenininho, com muita dificuldade de atuação, sem gente e tal, e sempre sobreviveu pelo esforço das pessoas que trabalhavam na Defesa Civil. A Sônia, por exemplo, que era da Defesa Civil até o começo desse ano, ela e a equipe se dedicavam demais. Eu acompanhei isso quando eu estava na FUMAS, inclusive. Esse ano a gente está reestruturando, criamos a Coordenadoria da Defesa Civil, estamos trazendo mais gente. No início do ano foi um trabalho excepcional da Defesa Civil no combate aí na prevenção das enchentes na cidade. Sorocabana, por exemplo, não teve enchente, graças ao trabalho da Defesa Civil dos órgãos da Prefeitura. No próprio São Camilo não teve escorregamento, a gente conseguiu controlar a situação, que tinha muito entulho jogado lá, a gente segurou isso também. E a Defesa Civil agora está concentrada, inclusive, na questão da Serra do Japi também, junto com a Guarda, com o meio ambiente, no sentido de preservar essa questão de incêndios. Esse problema que eu ouvi hoje de manhã também, esse problema, vamos verificar o que aconteceu, porque não pode ter problema com comunicação, é o essencial para atender as demandas da cidade. Não tinha tido até agora. Então, se houve um problema nessa madrugada, nós vamos verificar por quê. Bem, a internauta Janete Gomes pergunta: quando será implantada a integração dos bilhetes dos ônibus? Isso a gente está na nossa pauta agora. De certa forma, um pouco dessa integração existe pelos terminais, mas tem muita gente que é obrigada ainda a fazer duas viagens. O que eu conversei com as empresas de transporte, com a Secretaria de Transportes, a gente fazer uma reunião agora resolvida a questão da tarifa, no sentido de como é que integra isso rapidamente, no bilhete único, a pessoa poder circular na cidade pagando uma única passagem, que também seria uma economia importante para o município. Vamos fazer essa discussão exatamente agora. O ouvinte Valdemar Melo diz que faz parte do Conselho Municipal de Saúde e quer saber quem vai pagar os médicos do hospital regional. É o Estado. Na verdade, o hospital regional ele é bancado pelo Estado, né? Porque o Estado tem esse compromisso, o orçamento discute isso na Assembleia, inclusive. E eu queria falar dos médicos. Nós contratamos de concurso público, nesse início de governo, aproximadamente entre 20 e 25 médicos. Então foi uma demanda importante que a gente conseguiu atender. Vamos contratar mais. Foram quase 300 pessoas contratadas esse ano de concurso público, já existentes, e vão abrir novos concursos agora, inclusive da Guarda Municipal, 50 novos guardas municipais. Estamos preferindo trabalhar mais com os concursados, e especialmente na área de saúde, educação, que a gente tinha dificuldade com falta de agentes de creche, professores, médicos, enfermeiros. Então a gente está trabalhando mais nessa área com concurso público. Bem, o ouvinte ainda quer saber se há possibilidade de nivelar o canteiro central da Rua da Várzea, já que o local está muito perigoso. Ele cita aqui. Eu vou verificar essa questão aí, porque às vezes é uma obra simples, né? O serviço público pode fazer e já melhora a questão aí de acessibilidade e segurança para as pessoas. Bem, nós temos aqui mais participação de ouvintes. A Ana Pupo, ela é do Jundiaí Mirim, moradora do Jundiaí Mirim. E ela quer saber, prefeito, por que dão autorização para a construção de condomínios e restaurantes no bairro e os filhos dela não conseguem licença para montar um salão. O argumento é de que o local é área de manancial?
Ali nessa região pega uma parte do manancial, já pega uma parte do manancial do Junemirim. Então precisa ver exatamente a legislação, porque às vezes você está numa divisa, né, fora da área do manancial e o outro está dentro, então dá uma interpretação aí em relação à legislação. Ela poderia procurar a gente ir lá na Secretaria de Planejamento, conversar com a secretária, com o diretor, ou mesmo no próprio gabinete a gente pode atender e orientá-la sobre essa questão da legislação. Chamamos sua atenção que a TV JJ grava este depoimento do prefeito, essa entrevista, e logo mais no portal JJ você terá na íntegra essa entrevista. 12h15 agora. Essa ouvinte, a Ana Pupo do Jundiaí Mirim, prefeito, também pergunta se o senhor vai socorrer as vítimas quando acontecer um acidente no trevo em frente à subestação da CPFL, no mesmo bairro. Segundo ela, o local está muito mal sinalizado. Ali já houve uma obra do Estado com a concessionária, a gente já teve intervenções ali como prefeitura, né? No sentido de melhorar o acesso ali, as pessoas eram obrigadas a ir até lá embaixo, andar em toda a obra, voltar. O bairro tinha muita dificuldade, a gente interviu nisso. Conseguimos ali a circulação dentro do próprio bairro, naquele retorno ali na descida ali da avenida. Agora já foram liberadas 2 alças, a gente está num processo permanente de conversa com o concessionário e com a construtora para concluir aquela obra, que vai ser importante, mas nesse momento tem problema. Inclusive sinalização, como ela disse, a gente tem cobrado bastante. Melhorou liberando as alças e esse retorno, mas ainda tem algum problema que a gente está acompanhando. Bem, aqui uma outra questão dessa ouvinte, moradora do Jundiaí Mirim, Ana Pupo, e ela diz que o senhor deve ser mais acessível, que depois da eleição, na visão dela, o senhor passou a ser protegido por assessores que ela chama de verdadeiros pitbulls. Não, olha, vou dizer uma coisa pra você, eu nunca andei tanto na minha vida, estou presente na cidade toda, nos eventos, eu tive reunião no Danúbio recentemente com a Associação de Moradores, tive no Almerim das Chaves, tive em diversos bairros, empresas, entidades, eu ando bastante, falei para você um pouco da agenda de ontem, eu ando bastante, eu sou uma pessoa muito acessível. Quando você tem dentro da prefeitura a tua agenda de trabalho, você está atendendo secretários, vereadores, entidades, discutindo a implantação das obras na cidade, do serviço. Então, às vezes, tem mais dificuldade, né, de chegar. E a pessoa quer ver, às vezes não consegue, por conta da agenda. Mas eu sou uma pessoa muito acessível, né? E, aos poucos, essa agenda de início de governo, que era muito concorrida, muita gente na prefeitura, uma coisa impressionante, queria falar, abraçar. Ela vai, às vezes, vai agora com o tempo melhorando bastante, no sentido de poder ter mais contato direto. Mas é uma cidade muito grande, mas eu tenho andado muito na cidade. E dentro do show da democracia cabe essa questão, né, prefeito? Sem dúvida alguma, pode cobrar. Bem, já que estamos até dentro do espaço destinado ao esporte, 12h mais 17, chega aqui uma outra questão. Prefeito, é verdade que o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí recebeu ofício do Paulista Futebol Clube pedindo doação de cobertores para o alojamento dos atletas? O senhor tem essa informação? Teve um pedido do Paulista ali, a gente tem inclusive ajudado o Paulista, a gente entrou em contato com algumas empresas durante o Campeonato Paulista, conseguimos algumas ajudas também. Aliás, isso já durante as eleições o senhor falava que faria... Ainda é pouco, a gente quer ajudar mais o Paulista tem muita dificuldade, né, financeira e de estrutura. Essa questão do ofício eu preciso verificar se houve algum pedido, pode ter sido um pedido específico para algumas pessoas, tal. Eu verifico isso e confirmo. E agora que perguntas da jornalista Daniele Ruiz, editora do Jornal de Jundiaí. E uma das questões é em relação à questão das drogas. A questão das drogas em Jundiaí está cada vez pior. Por exemplo, a região da Ponte São João, incluindo ali a Vila Joana, o entorno, já enfrenta sérios problemas com os correios, em virtude de viciados pelas ruas em busca de dinheiro. O que está sendo feito a respeito, prefeito? Olha, esse é o maior desafio do governo, porque envolve a questão de segurança pública, envolve a questão social. A gente conseguiu fazer a nossa inserção no projeto do governo federal de combate às drogas, combate ao crack. Vamos receber uma unidade móvel de monitoramento, um negócio muito moderno. Eu vi lá em São Paulo, quando eu fui assinar o termo de adesão a esse programa federal. E além disso, vem profissionais e estrutura para programas na área de combate às drogas, especialmente o crack. Isso vem para a Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento Social, vem para a Guarda e para a Saúde. Então é um programa integrado. Esse programa vai ajudar muito, porque além de você ter o controle da droga no bairro através dessa unidade móvel, você
tem também a proximidade com aqueles que vivem o problema mais social, no sentido de atendê-los. Então, um programa importante que vem agora, a gente conseguiu fazer a adesão. Então, esse é um problema muito sério, que a gente está atuando. A secretária Marilena me apresentou um plano hoje muito estruturado de o pessoal que está na rua, que vive esse problema da droga. Agora, é um problema muito sério que exige um pouco mais de tempo para a gente poder resolver essa questão. Prefeito, outra questão da jornalista Daniele Ruiz é de que a população do centro grita por segurança. As ruas do centro à noite são tomadas por desocupados e por gente à mercê da prostituição. O senhor prometeu ações para trazer lazer e cultura nesta região central. O que vai ser realmente feito e, principalmente, prefeito, a partir de quando? Ela pergunta e já também aponta um pouquinho aí soluções, porque tem a questão da segurança. Eu tenho tive reunião com o comando da Polícia Militar na semana passada, para a gente ter uma ação integrada na região central, especialmente na região central, por conta da movimentação de pessoas e do deserto que tem, na verdade, nos finais de semana. Então, vamos fazer uma ação integrada entre guarda, polícia militar, polícia civil, no sentido de melhorar o centro. Já conversei semana passada com o comandante do 49º e do 11º Batalhão na cidade. Aliás, a conversa tem sido muito boa no sentido de construir projetos junto. Além disso, tem essa questão cultural, de revitalização do centro. Nós estamos estudando isso, já fizemos atividade na virada cultural e funcionou. E eu, inclusive, pedi para a Secretaria da Cultura ter atividade todo mês no centro da cidade, finais de semana, atividades culturais e de lazer, para o centro voltar a ser vivo novamente. Então, isso está exigindo um esforço muito grande, isso já vem há muitos anos. Outra coisa importante é a conservação do centro. Sim. A gente tinha, depois das 6 horas, o centro completamente cheio de lixo, caixa, papelão, saquinho. O cachorro mexe, a pessoa mexe, então virava realmente um lixão, né? A gente conseguiu, com esses containers, dar uma melhorada na questão central. É um experimento que a gente fez. E esse projeto dos containers de separação de lixo vai acontecer na cidade toda, se Deus quiser. A gente está fazendo isso na nova licitação do lixo. Então, a gente já está melhorando. Agora precisa realmente mais atividade na área central e mais segurança. A gente está buscando isso permanentemente. Mais uma questão política aqui. O senhor colocou para seu líder na Câmara, o vereador Marcelo Gastaldo, que sempre apoiou o PSDB. Hoje o senhor tem maioria na casa que o apoia. Recentemente, prefeito, foi anunciada a permissão de emendas parlamentares para o orçamento, ou seja, o vereador vai poder ajudar a destinar recursos da cidade a determinados bairros. Que tipo de retorno o senhor espera do Legislativo e sobre estas emendas parlamentares, como elas vão funcionar? Então são duas coisas. Em relação ao líder do governo, Marcelo Gastaldo, realmente ele esteve num lado político diferente do nosso. A gente foi eleito com 4 vereadores nossos na coligação contra 15 da outra coligação. Aliás, 14, mais o Pacheco, que foi eleito na coligação do PMDB. A gente conseguiu com muita habilidade conseguir a maioria. A própria indicação do Marcelo Gastaldo, pela sua experiência e também para a gente poder ampliar o nosso apoio, foi uma articulação política que a gente fez e deu certo. Hoje a gente tem um apoio na Câmara que é da maioria. Em relação às emendas parlamentares, como é que funciona? Que nem deputado, isso funcionou bem para mim. Eu consegui mandar verba para o Grendac, para a PAI, para a TEAL. A gente mandou verbas para a cidade através da nossa atuação como deputado. A ideia é fazer uma coisa parecida com o vereador. Ele ter algum recurso que ele possa dar mobilidade no orçamento, mandar para uma entidade, destinar para um bairro. Tudo isso com controle do orçamento, projeto, tudo bonitinho. Mas dá um pouco mais de força ao vereador. É essa a ideia que a gente quer implantar a partir do ano que vem. Bem, a difusora, ao lado do Jornal de Jundiaí, da TV JJ, entrevista o prefeito Pedro Bigardi, 12h23 agora, e ainda hoje no portal JJ, a íntegra dessa entrevista você poderá acessar. Prefeito, a questão de que o senhor criou coordenadorias, como da igualdade racial, mulher e recentemente foi anunciada da juventude. Essas coordenadorias, na prática, poderão solucionar algo ou é apenas para debate? Não, ela é muito parecido com o que acontece no governo federal. As coordenadorias que nós criamos, elas permitem uma integração muito grande entre as secretarias, ações integradas. Vou dar um exemplo aqui, deficiente. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, inclusive a jornalista Ariadne Gatolini tem falado muito sobre isso, uma luta dela, que ela tem colocado publicamente, que é o transporte de crianças com deficiência. Que vão para as entidades, para
para suas atividades, que tem muita dificuldade. A gente está articulando um trabalho para garantir o transporte dessas crianças e jovens para as entidades. A coordenadoria da pessoa com deficiência está articulando esse trabalho junto com a saúde, com o transporte. Se não fosse a coordenadoria, talvez tivesse mais dificuldade. Acessibilidade na cidade, calçada, rampa, ela fica com um olhar clínico em relação a cada projeto da cidade. Então a coordenadoria ajuda muito, ajuda muito. O debate também é necessário, até para aparecerem os problemas, as soluções. Então, as coordenadorias foi uma coisa boa do governo. Eu considero uma coisa muito boa que vai permitir maior integração das secretarias. Prefeito, e para fecharmos, e já agradecendo aqui a sua participação, duas questões minhas aqui. Metas de administração para este ano, é possível falar? E qual é a marca do seu governo, prefeito? Olha, a marca do governo é cuidar das pessoas. A gente falou isso na campanha, eu tenho me preocupado demais com isso. Eu não me conformo de ir num lugar, né, como eu fui no São Vicente, e ver as instalações precárias em centro cirúrgico, teto caindo, coisa enferrujada. Não me conformo com isso. Eu quero sempre o melhor para cada cidadão. Então, cuidar das pessoas é uma meta, é uma marca do nosso governo. E em relação às metas, nós temos uma série de projetos para o ano, ainda citei muitos deles aqui. A gente quer avançar muito esse ano, que é um ano especial nosso, é o primeiro ano de governo. O ano que vem tem alguma dificuldade com o governo federal e o governo estadual por ser um ano eleitoral. Então a gente quer correr bastante para que essas coisas comecem a acontecer agora e o ano que vem elas possam ser inauguradas, entregues à cidade. Então vai acontecer muita coisa boa. O Instituto Federal, que veio para Jundiaí já, que é o embrião da Universidade Pública, eu achei que isso vinha daqui a 2 anos, já veio, já é uma realidade, já vamos assinar o convênio. Então a gente está caminhando bem, eu considero o governo um governo bom nesse início, com muita coisa sendo realizada, então estou muito feliz com esse início do governo. Bem, praticamente o prefeito conosco por 1h30 aproximadamente. Nosso melhor agradecimento, prefeito. Isso faz parte de um processo democrático e o microfone Difusora sempre aberto à sua disposição. Nosso muito obrigado mais uma vez. Eu estou à disposição de vocês. Muito legal esse bate-papo, poder esclarecer um pouco o que está acontecendo na cidade, no nosso governo. Estou muito feliz de poder participar aqui. Eu queria dar um recado aqui para 2 pessoas que eu amo muito, que é a minha esposa, Margarete. Hoje eu faço 25 anos de casado, bodas de prata. Que beleza. Mandar um beijo muito grande para Margarete e para minha filha Patrícia, que é uma pessoa maravilhosa, resultado dessa união de 25 anos com a Margarete. Então um beijo para as duas, eu amo muito as duas. Família Bigardi em festa neste 17 de junho. Bem, outras questões que chegam, perguntas de internautas e ouvintes serão encaminhadas à assessoria do prefeito, a quem a gente agradece ao vivo conosco no estúdio da sua Difusora e nesse trabalho em parceria com o Jornal de Jundiaí Regional.